Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar aí um pouco sobre essa vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, conseguindo conquistar aí o Derby das Américas, portanto o primeiro brasileiro a conquistar, já que o Botafogo no ano passado perdeu. Foi um jogo difícil, um jogo muito disputado, vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, um jogo bem difícil para o Flamengo, um jogo que acho que já era um pouco esperado isso, talvez o jogo ali contra o Pirâmides teoricamente seria um pouco mais fácil, né? Esperava que fosse dessa maneira, mas eu acho que o Flamengo teve muita dificuldade ali em determinado momento do jogo, ficou até uma dúvida realmente se o Flamengo ia se classificar, pelo menos na minha visão, né? E no primeiro tempo, o Flamengo perdeu a posse de bola, é um time que a gente está acostumado a ver jogar com a posse de bola, e eles não conseguiram se impor para cima lá do Cruz Azul, que tomou lá o primeiro gol num lance de falha da defesa, né? A defesa deles sai jogando, né? E aquela coisa de sair o goleiro tocando, de sair o zagueiro tocando, recuando a bola. Antigamente isso no futebol era algo que não acontecia, né, do cara cruzar a bola assim na frente da área, né? Era algo, o cara preferia dar um chutão, não existia essa coisa de você cruzar a bola na frente da área. Hoje tem essa perspectiva do cara sair jogando lá de trás, e num lance desse o Cruz Azul ali foi punido, né? Errou, a bola caiu nos pés do Arrascaeta, que fez 1-0. Mas mesmo depois de ter tomado este gol, né, o Cruz Azul continuou ali criando jogadas, criou muito mais que o Flamengo no primeiro tempo, teve um gol anulado e chegou no seu gol, né, um belíssimo gol ali já no finalzinho do primeiro tempo, né. No segundo tempo o Flamengo fez algumas mexidas, alterou um pouco ali a forma de jogar e voltou melhor no jogo, né? Criando mais jogadas, se impondo mais, e o Arrascaeta conseguiu ali numa bela jogada fazer o 2-1, né? Foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil, mas o Flamengo, como a gente destacava aqui, já fiz outros vídeos aqui falando, eu acreditava que iria passar porque tem mais time, né? Bom, eu queria colocar aqui as escalações, a gente fazer um destaque aqui. Vou começar aqui falando rapidamente aqui do Cruz Azul. Evidentemente não conheço muitos jogadores, né, mas tem muito bons jogadores, né, é um elenco caro, um elenco que tem um valor bem alto, assim, né, e tem jogadores ali que são jogadores selecionáveis, né, jogadores de seleção da Colômbia, por exemplo, né, e eles jogam ali meio que num 3-4-3, né, ou talvez aí 3-4-2-1. Eu prefiro enxergar isso aqui como um 3-4-3, né. E aí, essa formação deles, com 3 zagueiros ali, ela, de certa forma, ela congestionava ali um pouco o meio-campo e o Flamengo não conseguia sair jogando, né? Você via que eles tentavam ali sempre fazer uma ligação um pouco no contra-ataque, mas rapidamente esse contra-ataque do Flamengo era neutralizado. Era uma quantidade de pessoas ali no meio-campo do Flamengo muito grande, o que dificultou, por exemplo, o Arrascaeta, né, de jogar livre. O Arrascaeta criou poucas jogadas e aí você vê como é que é importante você ter esse cara decisivo, né? Em determinado momento do jogo eu até pensava, poxa, o Arrascaeta não está bem no jogo. A bola, ele não estava criando jogadas, mas talvez foi ali a estratégia do adversário de povoar ali o meio-campo, de não deixar a coisa acontecer, né? Mas mesmo ele não fazendo uma grande partida no sentido de movimentação, ele foi o craque do jogo, né? Decidiu ali na bola que chegou nele, ele decidiu, fez os 2 gols da classificação. Bom, e aí vamos também comentar aqui do Flamengo, que a gente teve uma diferença aqui em relação ao último jogo lá contra o Ceará, né, na escalação, que foi o Léo Ortiz na defesa. Se a gente lembrar, na final da Libertadores, a gente teve o Danilo jogando de zagueiro, né, que marcou o gol do título, e também na vitória lá contra o Ceará. Eu não sei o porquê da questão do Danilo, se foi questão de poupar, né, ou se foi uma questão técnica mesmo, né, de uma opção técnica do Felipe Luiz, né, mas ele decidiu pelo Léo Ortiz, que também é um bom jogador, né, e aí o Flamengo jogou num 4-2-3-1, né, ou num 4-2-4, acho que o Flamengo talvez tem mais essa cara de 4-2-3-1, né,
porque você vê ali que ficou isolado na frente o Bruno Henrique, também não conseguiu fazer muita coisa ali durante o jogo, e ali no meio campo o Samuel Lino, o Arrascaeta e o Carrascal. Dessa linha de frente aí do Flamengo, eu destaco o Arrascaeta porque ele fez os 2 gols, mas ninguém conseguiu jogar. Eles não conseguiram jogar durante o jogo. O Samuel Lino foi substituído, né, no final do primeiro tempo, entrou o Plata, que já deu uma outra cara, já deu um outro tipo de movimentação ali. Eu acho que não foi só essa mudança, vamos dizer, do jogador, deve ter tido alguma mudança tática também do Felipe Luiz para as coisas mudarem tanto, né? E eles não conseguiram jogar, não conseguiram de maneira nenhuma. Acho que pelo formato que estava desenhado ali o jogo, talvez precisava de um cara que conduzisse mais a bola, né? Que pegasse a bola, levantasse a cabeça, conduzisse a bola. E não tinha esse cara, né? Aí ali no meio campo, o Jorginho e o Pulgar não comprometeram em nenhum momento, né? Mas ninguém conseguia jogar, né? Principalmente ali no primeiro tempo, né? Não conseguiram fazer nenhuma jogada, né? A defesa do Flamengo também acho que foi bem, né? Talvez o gol ali não foi culpa, talvez não, né? Não foi culpa da defesa do Flamengo, né? Foi um belo chute ali de fora da área, né? E atuou bem. Bom, a gente for pensar aí nessa questão desse primeiro jogo, é um primeiro jogo complexo, né? Porque você vê que tem aquela questão, pô, vai ter mais 3 jogos, será que o cara entra com tudo nesse primeiro jogo? Entra tirando o pé, se entrar tirando o pé, o adversário pode vencer a partida. Então é um momento muito delicado, muito complexo nessa final, principalmente para os brasileiros, né? Acho que talvez para os sul-americanos, de forma geral, também os argentinos quando chega, apesar de ter, nos últimos anos, tem um domínio muito grande do Brasil, porque você tem essa questão, se você entrar ali com tudo, pode ser que aconteça um desgaste, pode ser que aconteça uma expulsão, um cartão amarelo, e aí você não vai atuar na final, né? Você não vai chegar de tanque cheio ali na final. Então todo mundo já entra um pouco que tirando o pé ali nesse primeiro jogo. E ali muitas vezes os brasileiros se complicaram. Bom, eu acho que o Flamengo tem muito mais time do que o Cruz Azul, né? Mas o Cruz Azul mostrou um bom futebol, né? A gente vê que essa escola de futebol mexicana é uma escola que joga para frente, né? Não é uma escola de futebol ali defensiva, né? Eles jogam um jogo bem avançado, bem para frente, o que é bem legal, né? Bem interessante de se ver. O Pachuca, ano passado, jogando com o Botafogo, também fez um jogo bem para cima, assim, no sentido de não se defender, né? Não ficar só se defendendo, né? Mas o Flamengo foi superior, e aí o destaque aí para o Arrascaeta, né? O talento aí do Arrascaeta. Bom, era isso aí, minha opinião. Deixa aqui nos comentários aí o que você achou dessa partida, se você acha que o Flamengo vai conseguir chegar aí à final contra o PSG. Lembrando que vai ter mais um jogo, né, contra o Pirâmides. Esse jogo vai ser no sábado. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.